O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. A pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Então, qual era o ministério de Jesus e dos seus discípulos e também da igreja primitiva? A pregar o evangelho, ou a boa nova, a nova aliança, o reino de Deus, aos humildes, destituído de riqueza, honra, aflito, pobre de espírito. Enviou, é a mesma coisa que comissionar, enviar, para curar, santificar, livrar dos pecados, curar os oprimidos do diabo, curar o coração, santificar, pregar liberdade a cativos, pregar restauração de vista aos cegos, libertar oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Proclamar a palavra é um decreto formal a ser escutado e obedecido. Proclamação pública do Evangelho, como foi feito por João Batista, por Jesus e pelos apóstolos. Liberdade, livre das cadeias, perdão dos pecados, remissão das penas, anistia, o ano aceitável do Senhor, o ano do perdão. O ensino de hoje será como identificar as ações demoníacas: opressão, possessão e endemoniamento, maldições e pactos. Quais são os tipos de ações demoníacas? Os demônios, eles agem de forma diferente, mas o objetivo é único: roubar você do relacionamento com Deus. Os demônios são comandados e não têm vida própria. Eles não gostam de sair da sua área de conforto ou daquela morada, pois sabem que terão de enfrentar os outros demônios ao transferir-se de uma região ou de um corpo para outro. Eles não querem perder território. Veja, Satanás é o Beelzebul, ele é o cabeça. Ele é o cabeça dos demônios. Abaixo dos demônios tem os principados, as potestades e as hostes espirituais da maldade no mundo celestial, como diz em Efésios. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, o que são os demônios? São um homem com força, com inteligência, que você não vê, mas você sente. Então, os demônios, eles se estabelecem sobre uma hierarquia. Primeiro, Satanás é o rei do inferno e controla toda a ação maligna. Segundo, principados e potestades governam sobre as nações, localidades e regiões. São muitos astutos. Suas artimanhas são programadas para subjugar as nações ao poderio de Satanás. Terceiro, chefes de linha, demônios que governam seitas e falsas religiões. Podem incorporar em pessoas. Quarto, chefe de legiões, demônios que governam legiões de demônios dentro de cada linha. Chefe de legiões e chefes de linha disputam posições e vivem em guerra. Quinto, demônios têm a função básica de incorporar no homem e destruir áreas específicas da vida do homem. Geralmente, quando você incorpora, e aquelas pessoas que manifestam dentro das igrejas, elas estão ali possuídas pelos demônios. Esses demônios que manifestam são da quinta hierarquia, ou seja, são os demônios, vamos dizer assim, pés de chinelo, os mais fracos. Porque os demônios principados, potestades de hierarquias maiores, eles querem ficar ocultos, eles não querem sair. É muito difícil eles saírem dali. Até mesmo muitas vezes você vai expulsar os espíritos malignos de uma pessoa e ela está cheia de espírito maligno e eles se recusam a sair, mas em nome do Senhor Jesus, eles saem. E o irmão Derek Prince, no livro Expulsaram Demônios, ele disse que quando ele estava no Havaí, é muito nítido lá, todos os moradores conhecem ali os principados por nome. Por exemplo, no Havaí, o principado lá que rege aquele local se chamava Pele. E abaixo desse principado Pele existiam vários outros demônios. Isso aí na África é muito comum. Todos eles sabem até mesmo o nome daquela regência que tem ali na área. E veja bem, por trás de um grande líder, também ali a influência de um principado. Por trás daqueles líderes que são carrascos,
maus, que matam pessoas, que aprisionam pessoas, por trás de ditadores, há um principado ali. E isso é muito comum em todo mundo, só que as pessoas não têm esse conhecimento. É muito comum num bairro, você mudar para um bairro e a tua vida ser transformada no inferno, e você não sabe por quê. Teu marido separa, você também, começa a briga dentro de casa, teu filho começa a se prostituir, tua filha. Por quê? Influência dos principados ali que atuam naquela área. Aqueles pecados ali se repetem e é por causa da influência desses principados ali. Parece uma coisa de louco, mas a Bíblia também diz que as coisas espirituais nós só as discernimos espiritualmente. O irmão Derek Prince também diz que para cada etnia há uma regência de um principado. E ele cita os negros. Os negros, nós sabemos que eles têm um passado de escravidão, de sofrimento, de exploração. E muitos negros hoje ainda padecem desse passado por causa da escravidão. Aí você vai visitar um presídio, você vê ali, a maioria ali daqueles presidiários são negros. Por quê? Eles sofrem a perseguição espiritual desses principados e tudo se repete. E aí as pessoas falam de desigualdades sociais, mas uma coisa está ligada à outra. Por trás dessas desigualdades sociais, de morte, destruição, escravidão, ali é um principado. E geralmente quando você não sabe, não conhece o mundo espiritual, você vai para um local e você vê aquelas pessoas ali todas no bar, todas bebem cachaça, muitos morrem jovem, todos têm o mesmo vício, todas as mulheres ali de uma área elas se prostituem e aquilo passa a ser normal ali, todo mundo se acostuma com isso e na verdade a influência ali maior é desses principados que precisam serem expulsos. Quem pode fazer esse trabalho? A igreja. Veja que aonde Jesus chegava e seus discípulos, o mal, as trevas eram confrontadas. As trevas se levantavam e geralmente o maioral ali, quando ele chegou naquele lugar onde tinha um endemoniado, aquele endemoniado ali era uma legião. E quem foi que falou com Jesus assim, o que queres conosco, Jesus de Nazareno? Era o principado ali, comandante da área. Quando a gente tem demônios na nossa vida, no nosso corpo, eu mesmo estava cheio de demônios, há um ali que é o cabeça. Logo em seguida vem os outros. Então eles não querem perder aquela morada. Então o que você tem que fazer? Depois, se você se converter, entregar sua vida para Jesus, fechar as brechas, você precisa expulsar esses espíritos malignos e limpar a sua casa, fazer uma detetização na sua casa. Matar as formigas, matar as baratas, matar as ratazanas, deixar tudo limpo, fazer uma geral. Aquela faxina assim que você deixa tudo bem limpinho. E aí você precisa encher a casa. Como? A palavra. Somente a palavra que vai fortalecer a nossa mente, que vai arrancar as fortalezas da mente colocada por Satanás, como diz a Bíblia. Então uma pessoa, ela pode sofrer mais de um tipo de ação maligna promovida por classes distintas de demônios. O irmão Derek Prince, ele dá um testemunho de uma moça, uma mulher pentecostal, batizada em línguas, crente, era da igreja batista, onde ela tinha 7 demônios. Geralmente para cada área de nossas vidas, é um demônio responsável ali. Claro que uma parte é a carne, mas outra parte são os demônios. Eu posso dizer para você com toda certeza, sem medo de errar, pelo que eu passei na minha vida e pelo que eu já estudei, que 80% aí ou 70% são demônios e 30% aí é a carne. Nós precisamos sacrificar a nossa carne e carregar a nossa cruz. Veja que nesse testemunho do irmão Derek Prince, essa senhora, ela tinha 7 demônios. Então, o primeiro que foi expulso, ele perguntou o nome. O demônio se chama demônio de ódio, o nome dele era ódio. O segundo se chamava medo. O terceiro, orgulho. O quarto, ciúme. O quinto, autocompaixão. São aquelas pessoas que se fazem de vítima o tempo inteiro, se dizem coitadas, né? Estão sempre se pousando de coitadas. O sexto, infidelidade. E o sétimo, o demônio de morte. Veja que o demônio de morte era o cabeça. Geralmente o cabeça, ele é o último a sair.
E o ideal é nós expulsarmos os demônios primeiro mais fraco, e esse demônio, vamos dizer assim, mais forte, que é um principado ali, ele nunca vai querer sair primeiro. Ele vai fazer de tudo para não sair. Porque quando ele sair, Satanás vai pegar ele lá na esquina, entendeu? Então é assim que os demônios, é assim a cadeia de Satanás. A cadeia de Satanás é mais organizada do que a própria igreja de Deus, que a divisão. Para cada igreja é um nome, cada igreja pensa de um jeito, cada igreja tem uma doutrina diferente. Tem igreja que diz que não existe mais os dons de língua. Tem igreja que diz que é para batizar com água na cabeça. Tem denominação que diz que aqueles dons são coisas do passado. Tem denominações que acrescentam coisa à palavra de Deus. Tem denominações que retiram as coisas da palavra de Deus. Então veja bem, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. E que a palavra do Senhor jamais passará. Nós não podemos retirar nenhuma vírgula, nem acrescentar um tio. Salomão disse, lá no livro de Eclesiastes, que tudo que Deus fez é bom e dura para sempre. E que nós não devemos retirar nada, nem acrescentar nada. Isso ele fez para que os homens o temam. Veja o que diz em Eclesiastes 3,14. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Veja bem, se você retirar alguma coisa da palavra de Deus ou acrescentar, é porque você não teme a Deus. E se você não teme a Deus, você não é um sábio. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, se você tirar alguma coisa da Bíblia ou acrescentar, você não é um sábio e você também não tem temor a Deus. Então, se você não é um sábio, o que é que você é? Um tolo. Então, irmão, não seja tolo em tirar coisas da palavra de Deus ou acrescentar. Não seja um tolo, seja um sábio. Tenha temor pelas coisas de Deus. Tenha temor pela palavra de Deus. Tenha temor em invocar o nome de Deus. Tenha temor em proclamar a palavra de Deus. Veja o que Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. Um dia o Senhor me chamou, e um dia eu conheci a palavra do Senhor. Eu nunca li a Bíblia. Eu tinha a Bíblia aberta no Salmo, eu tentava ler a Bíblia, eu não conseguia, me dava sono. Mesmo assim, eu nunca me interessei em ler a Bíblia, porque eu não conseguia. Porque depois que a gente se converte, é o Espírito Santo que nos ajuda a entender a palavra. Por isso nós oramos a Ele para Ele nos ajudar. Veja o que diz em sua palavra. Se você permanecer na palavra de Deus, verdadeiramente nós seremos os discípulos dele. E aí nós seremos libertos, porque conheceremos a verdade. Quantas pessoas aí estão cativas, oprimidas, na mão de Satanás, dentro das igrejas, e porque verdadeiramente não são discípulos, mas sim chamados crentes, estão aí cativas e oprimidas, porque não conheceram a verdade, para poderem serem libertas. A palavra de Deus diz que quando a gente dá uma morada na palavra dele, a gente não peca contra ele. Davi falou: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então, se nós verdadeiramente não tivermos amor à palavra de Deus, não amarmos a palavra de Deus com toda a nossa força, todo o nosso coração, nós não seremos libertos. Nós seremos enganados pelos homens que interpretam a palavra de Deus a seu bel prazer, pregam falsas doutrinas. Paulo chama de doutrinas de demônios. E você acha, irmão, que você está caminhando para a salvação e, na verdade, você está no engano. Você está caminhando para o lago de fogo de enxofre dentro de uma igreja, sendo enganado. E Deus manda a operação do erro, como a própria palavra de Deus diz. Ele manda a operação do erro para você permanecer naquele erro ali e está sendo enganado. E então a sua vida corre um grande risco. Porque se você partir dessa forma, você não vai herdar a salvação, a coroa da salvação. Então, continuando.
Como podemos denominar as ações demoníacas? A primeira é a opressão demoníaca, pensamentos obsessivos frequentes absurdos, onde a vítima não consegue se libertar deles. É uma tentação persistente, batalha psíquica, é preciso discernimento, é preciso discernir os pensamentos. Eles vêm cheios de argumentos, sensações, desejos e vontades para que você pense que isso nasceu em você. Então, por exemplo, no meu caso, eu desde pequena que eu furtava. Então, quando eu entrava numa loja, Satanás sempre arrumava uma forma ali de eu entrar com uma roupa a mais, da menina não me dar aquela plaquinha que contava a roupa, e eu entrava ali naquele provador, enchia aquela bolsa e saía. E assim, não só eu, meus irmãos todos furtavam, meu pai, minha mãe. Então aquele espírito maligno, ele foi ali passando, né? E outro espírito maligno que age nos vícios, mentira, fornicação, inveja, todas as obras da carne ali, para cada uma daquelas áreas, é um demônio específico. Pode acreditar, irmão. Você sabe quais são as obras da carne? Eu vou te falar. Veja o que diz em Gálatas 5, 16 a 24. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Veja bem, aqui Paulo lista 8 ou 9 obras da carne. Só que essa listagem aqui ela não é extensiva. Essa listagem aqui é muito maior. Ele deu apenas um exemplo. Então eu te digo, irmão, que com certeza, se você padece, se você identifica alguma obra da carne na sua vida, muitas pessoas têm todas essas obras da carne aqui e ela não consegue dominar isso. São demônios. Você precisa de libertação. Libertação. Você só vai alcançar a vida abundante prometida por Jesus, como ele disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância, quando verdadeiramente você for liberto. Você precisa fechar as portas para esses demônios, expulsá-los no nome do Senhor Jesus. Então, depois que você estiver limpo, aí aquelas promessas da palavra de Deus vão se cumprir na sua vida, né? Você vai alcançar a vida abundante, porque a vida abundante é aqui, é nessa vida, não é na vida futura. Porque é na vida futura nós não vamos precisar de vida abundante, nós vamos reinar, nós vamos viver na glória. A Bíblia diz, porque todo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 16 e 17. O que seria a concupiscência da carne? A vontade da alma. Ela diz, eu quero, eu desejo, o nosso governo almático. Ele não quer orar, ele não quer jejuar. A Bíblia diz que a mente carnal, ela é inimiga de Deus. E só quem pode contra essas fortalezas da nossa mente é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Assim eu vi na minha vida, funcionou para mim. Funciona para muitas pessoas que levam o Evangelho do Senhor a sério, que lê a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus e que aplica a palavra de Deus à sua vida. A palavra de Deus é um espelho.
É para nós nos vermos nela ali e pedirmos a ajuda, a graça de Deus para melhorarmos naquela área, para mudarmos. Nós não conseguimos sozinhos. É Deus que nos dá essa graça através do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não conseguimos vencer a nossa carne sozinhos. É somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então não fique com medo, você que está aí dizendo, eu não vou entregar minha vida para Jesus agora, porque eu preciso mudar muita coisa. Eu não quero me batizar nas águas agora, porque eu ainda não venci esse pecado. Não, irmão. Jesus diz, venha do jeito que você está. Agora você tem que estar disposto a mudar. Se você vai entrar para o reino, você vai ganhar um lugar à mesa, você vai ser chamado de filho, filho adotivo, mas você tem que estar disposto a mudar. E a mudança só vem com a palavra. Isso eu vi na minha própria vida. Não adianta, irmão, você estar enfurnado na igreja de domingo a domingo. Não é isso, irmão, que vai mudar você. É a palavra de Deus. Porque ela é o que há de mais poderoso no mundo. Ela cura, ela liberta, ela limpa a nossa alma, ela limpa nosso espírito, ela vivifica, ela dá vida, ela é saúde para o corpo, ela cura os ossos. Eu digo que ela purifica o nosso sangue. Foi assim que aconteceu na minha vida e é assim que vai acontecer com a sua. E os demônios também, à medida que você for lendo a palavra de Deus, eles não vão suportar. Eles vão ter que bater em retirada. Então, se ficou ali 1 ou 2 demônios ali, estão persistindo em ficar, eles vão ter que bater em retirada, irmão. Não tem como. E Satanás, ele não suporta a palavra de Deus. Principalmente se você proclamar a palavra de Deus, os versículos da Bíblia, sobre o sangue de Jesus e sobre a cruz. Ele grita, ele esperneia. O demônio, ele grita, ele esperneia, ele não quer sair de jeito nenhum. Mas você proclama os versículos do sangue e ele tem que bater em retirada no nome poderoso do Senhor Jesus. Então, continuando. A nossa luta maior, na verdade, são contra as fortalezas da nossa mente. O que seria? Fortalezas são assim preconceitos já constituídos. São argumentos, sofismas. Suas emoções, sua mente, ela só acha que é aquilo ali e mais nada. A pessoa, ela não consegue enxergar, por mais que você mostre para ela que ela está errada, use a palavra do Espírito, mostre na Bíblia, ela não aceita. Você ali vai ficar perdendo horas e horas tentando argumentar com a pessoa, ela não aceita. Ela diz, é assim, é desse jeito, ou assim, eu sou assim mesmo, ou eu não consigo, ou eu não acredito que Jesus foi o Messias, eu não acredito que Jesus era o Filho de Deus, eu acho que Jesus era um guru. Ele não acredita que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela diz que a palavra de Deus foi escrita por homens falhos. Sim, Deus usou homens falhos, vasos de barros, mas foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E então, aquelas fortalezas da mente, você não consegue quebrar. Eu, por exemplo, eu tinha uma fortaleza da mente e graças a Deus, agora depois de 1 ano e meio, é que eu consegui quebrar essa fortaleza da mente. Eu não conseguia abraçar minha filha. Eu não conseguia. Irmão, o que é um abraço se você não conseguir abraçar? Porque o espírito de rejeição que foi passando do meu pai para a vida dos meus irmãos foi se alastrando na vida de cada um, e não somente eu. Todos os meus irmãos, nossos filhos não sabiam o que era um abraço, um eu te amo. Você é uma pessoa fria, frieza espiritual, você não consegue abraçar, você não consegue falar eu te amo. E o que é um abraço? É a coisa mais simples do mundo. Foi que eu tive um sonho com a minha filha, ela estava chorando muito e estava assim gritando e falando, por que minha mãe não é normal? Ela estava falando muito alto assim na frente de várias pessoas. E eu pensei, eu acho que esse sonho é de Deus, porque a gente precisa ter discernimento espiritual para discernir. E então eu fui ver que eu estava aqui botando os louvores alto também dentro de casa e eu fui interpretar o sonho de acordo com a Bíblia. O apóstolo Paulo fala para os pais não irritar os seus filhos. E
A gente não convence ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, no tempo dele, porque ele é quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado. E a gente tem uma mania de, depois que a gente se converte, a gente quer levar nossos filhos à igreja, à força, quer que eles escutem louvor, à força, e não é assim. Não é pela força. E outra coisa que eu vi também é que eu não estava dando amor para minha filha. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então Deus me mostrou isso, eu pedi a ajuda de Deus e eu, a muito custo, eu consegui abraçar a minha filha. E agora eu estou abraçando a minha filha, estou falando eu te amo. Então você entendeu como é a fortaleza da mente? Talvez você esteja aí batendo na sua mulher, batendo nos seus filhos, traindo a sua mulher, ou bebendo, ou nos vícios, na droga, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E é um demônio, irmão. Você precisa ser liberto desse demônio para você poder viver uma vida com Cristo e alcançar sua vida em abundância. Então veja aqui que todos nós somos rodeados por tentações o dia todo. A tentação por si só não é o pecado. A tentação pode ser vencida. Veja o que diz em 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Veja que Deus ele não nos dá um fardo maior do que podemos carregar. E o amor de Deus é um refúgio em meio a tempestades e é a luz que guia o nosso caminho e a força que nos sustenta. Então, quando nós somos tentados, Ele mesmo, o Espírito Santo de Deus, providenciará um escape para que possamos suportar. Então, por isso que você não pode deixar para amanhã, eu vou aceitar Jesus depois, porque eu ainda estou muito cheio de pecado, ainda estou muito contaminado. Não, porque você quando está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Você se batizou nas águas e aquele velho homem foi morto ali. Você é um novo homem, uma nova criatura. E Jesus intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós vamos conseguir vencer o pecado sacrificando a nossa carne e Deus nos ajuda. Então, a tentação ela pode ser vencida, né? E essa tentação vem por uma ação demoníaca, que se não for abortada, nascerá o pecado. Veja a situação de Davi. Um dia ele estava lá em cima, no pátio do palácio, com a mente desocupada. Como diz o ditado, a mente desocupada é a oficina do diabo. Lá ele estava olhando assim para a janela dos próximos, viu uma moça muito bonita, peladona, a Bíblia diz que ela era bonita, se banhando, de frente para os olhos dele. Então a concupiscência dos olhos acabou vencendo ali. Davi era um profeta, um homem de Deus, e certamente não, era certo que tinha um demônio ali tentando Davi para ele pecar contra Deus. Porque o profeta Natan falou para ele: eis que desse motivo para que os blasfemadores blasfemassem contra Deus quando ele pecou. Ele não pecou contra o próprio corpo dele, não. Ele pecou contra Deus. Só que ele se arrependeu e foi perdoado. Veja o que disse o profeta. Depois que foi confrontado pelo profeta. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor pôs de lado o teu pecado. Não morrerás. Por quê? Porque ele confessou o pecado. Todavia, porquanto com esse feito, tu deste forte motivo para que os inimigos do Senhor blasfemem também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Então Davi, quando pecou em praticar adultério com a mulher do outro homem e ainda matar o marido dela para ficar com ela, mandar matar, o profeta disse que ele deu motivo para que os inimigos do Senhor blasfemem. Veja bem, quando a gente peca, a gente vai dar motivo para que Satanás, que é o inimigo do Senhor e o inimigo das nossas almas, blasfemem. Então, por conta disso, a espada do Senhor não se afastou da casa do Davi. Davi foi perdoado? Foi. Mas a espada do Senhor não se afastou da casa de Davi. Na casa de Davi houve morte, destruição, estupro. O próprio filho dele nasceu com a Batseba, mas morreu. Depois um outro filho estuprou a meia-irmã.
Depois um outro filho tentou tomar o reinado dele. Depois esse mesmo filho dormiu com as mulheres deles, que na verdade eram concubinas. E assim foi. A consequência do pecado, ela existe. Deus perdoa? Sim, porque Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus que visita as iniquidades dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas Deus é um Deus de 1000 gerações. Deus perdoa até 1000 gerações. Grandes homens de Deus dizem que Davi, na verdade, Davi sempre carregou ali mais ou menos essa culpa com ele. Agora nós não podemos carregar a culpa. Quem fica nos culpando é Satanás, porque Jesus já carregou toda a nossa culpa na cruz, né? Mas na época de Davi, nós ainda não tínhamos o Messias, não tínhamos a cruz. Hoje, nós não podemos carregar a culpa pelos nossos pecados. Depois de confessados, Deus já perdoou, jogou eles no fundo do mar. Então tudo se fez novo. Mas na época do Davi, não. A Bíblia diz que Davi, nos últimos tempos, já velho, quando Davi estava para morrer, não havia cobertor que aquecesse Davi. E cadê os filhos de Davi, que não estavam ali do lado de Davi? Cadê a Batseba, que era o grande amor da vida de Davi, que não estava ali? Cadê as mulheres de Davi, ou mesmo as concubinas, que não estavam ali? Tiveram que mandar buscar uma moça jovem para aquecê-lo. Davi tinha... A primeira esposa de Davi foi Mical, que era do rei Saul, foi dada a Davi como um laço pelo rei Saul. Davi tinha Ainoã, Abigail, Maacá, Ragite, Abital, Eglá, Batseba, que era a mulher de Urias com quem ele praticou adultérios. E tinha concubinas. Alguns estudiosos dizem que Davi tinha 18 esposas e 10 concubinas. Veja bem, isso era proibido no Antigo Testamento, mas era permitido lá no início, lá era um costume, mas a Bíblia proibia. E Davi tinha no total de 20 filhos. Veja bem, Davi, na hora da morte de Davi, Davi não tinha um filho ali do lado dele, que sempre foi o costume antigo, os filhos ali ficarem do lado dos pais. Aliás, é isso hoje, até os dias de hoje. Davi não tinha uma mulher, nem uma esposa, nem um filho ali do lado dele. Tiveram que mandar buscar uma jovem, linda, para aquecer Davi. Veja como é a vida. Então, assim, Davi era o homem segundo o coração de Deus, e a espada do Senhor não se afastou da casa de Davi. Eu fico me perguntando, meu Deus, o que será da nossa vida quando a gente pratica o pecado? Irmão, você precisa ter em mente que a espada do Senhor, ou seja, a consequência do pecado, ela passa de geração. Veja que Davi, mesmo sendo um homem de Deus, segundo o coração de Deus, Davi escreveu todos aqueles salmos. Jesus, ele é da descendência de Davi. E a espada do Senhor não se afastou da casa de Davi. Agora, irmão, eu te pergunto, imagina da nossa casa. Irmão, o pecado, ele traz uma consequência. O pecado é do maligno. O maligno, desde o início que peca, ele é um mentiroso, é o pai da mentira, é o inimigo das nossas almas. E aquele que vive no pecado é filho do maligno, não pode ser filho de Deus, entende? Deus, quando nos chama, Ele nos chama para viver uma vida santa, para termos comunhão com Ele, para largarmos o pecado. Não existe, irmão, essa história, essa lorota de que crente uma vez salvo é salvo para sempre, que não perde a salvação. Irmão, não se deixe enganar. Eu escutei um homem de Deus, um grande pastor, que eu admiro, eu escutava ele dizer que crente não perde a salvação. Porque, segundo ele, o crente, uma vez predestinado, escolhido, chamado e justificado, ele não perde a salvação. Irmão, isso é uma mentira de Satanás. Se você, irmão, viver no pecado, caindo no pecado o tempo inteiro, se você não viver uma vida de santidade, a palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Você vai perder, irmão, a sua salvação. Não existe, irmão, essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Não, irmão. Nós vivemos em uma luta diária contra o pecado, contra Satanás. Nós precisamos carregar a nossa cruz. Jesus carregou a cruz dele. Ele disse: aquele que quiser ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga. Irmão, não existe, irmão, salvação para você se você não carregar a sua cruz.
O próprio Jesus falou que o caminho era estreito. Veja, quando eu estava na fornicação com meu namorado, ele conhecia a Bíblia. Ele lia a Bíblia todo dia. Ele orava de joelhos, porque ele conhecia a palavra e o pai dele era pastor. Eu não. Eu fui ensinada a pecar, eu e meus irmãos. A gente não conhecia nada da palavra de Deus. A gente não tinha temor nenhum por Deus. Eu não sei como é que Deus não dizimou minha casa inteira. E ele conhecia a palavra. Eu cheguei para ele e falei, olha, existem 2 caminhos. Eu já estava escutando a pregação no YouTube. Um caminho largo e um estreito. A partir de hoje eu vou pelo caminho estreito. E você? Ele baixou a cabeça, pensou em 5 minutos, virou as costas e foi embora. A gente estava junto há quase 4 anos. Éramos felizes, nós éramos muito parceiros um do outro. O problema era só o pecado. Mas ele não quis largar o pecado. Então assim tem muita gente na igreja. Tem muita gente que diz que está junto, amigado com fé, casado é. Isso é uma mentira de Satanás, irmão. Os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Eu falo isso todo dia para minha irmã. Ela diz que não vai casar para não perder o Bolsa Família do governo, isso, aquilo, outro. Ela está traindo uma maldição para a vida dela, para os filhos dela, para a geração dela. E quando a ira de Deus vier, talvez pode ser tarde. Porque o próprio Deus diz que há tempo para tudo. Então há tempo até quando Ele nos chama para a gente aceitá-lo ou não. E o tempo, ele não volta. O tempo é dado por Deus. O tempo é hoje. A palavra de Deus diz em Lamentações 3, 22 a 25, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Ou seja, o tempo é hoje, irmão. O tempo é nesta manhã. O tempo é agora que Deus está te chamando. Esse tempo pode não voltar mais. Deus pode não te chamar mais. Veja o que diz em Eclesiastes 3:1-8. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo rir. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. E a palavra de Deus também diz, em Provérbios 1:28, que vai chegar um tempo que nós vamos clamar ao Senhor, ou vamos procurar ao Senhor, ou buscar ao Senhor, e Ele não vai responder. Diz assim, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Irmão, não deixe para você procurar Deus ou Jesus quando você estiver no leito da sua morte. Não deixe, irmão, não faça isso. Não vá, irmão, pela dor. Não vá quando você estiver no fundo do poço, no lamaçal, com aquela lama cobrindo a tua cabeça assim, já te afogando. Porque você pode levantar a mão direita assim e Deus não responder, irmão. Está aqui na Bíblia, irmão. Não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia, irmão. O tempo é hoje. O tempo do arrependimento é hoje. O tempo de se voltar para Deus é hoje. O tempo de pedir perdão a Deus pelo nosso pecado de rebelião é hoje. O tempo de nós nos submetermos ao senhorio do Jesus Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador, é hoje. O tempo de você dizer, porque o Senhor é o meu juiz, o Senhor é o meu legislador, o Senhor é o meu rei, Ele me salvará, é hoje. É hoje. Hoje é o tempo. É hoje que Jesus te chama. Hoje é o tempo do jubileu. Hoje é o tempo do perdão. É o tempo de pedir perdão. É o tempo de perdoar. É hoje que Jesus está falando para você. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Atos 3, 19 e 20. É hoje que Jesus diz para você, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados.
Atos 3,19. Jesus lhes diz também: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas 5:31, 32. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15:10. O tempo de arrependimento é hoje. Veja o que diz em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja que Deus não quer que ninguém pereça. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. Em Mateus 3,2, Jesus nos chama ao arrependimento. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 11. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4,8. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Veja o que Deus também diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Irmão, você quer ter a sua terra curada? Você quer que a sua terra floresça, dê frutos, germine, que a árvore cresça, que essa videira dê grandes cachos de uvas, dê flores cheirosas, frutos doces, ou seja, a vida abundante? Você precisa, irmão, andar nos caminhos de Deus. Arrependimento, perdão, perdoar, viver em santidade, buscar Deus, buscar a face de Jesus, aprender com Jesus, que era manso e humilde de coração, se arrepender, se quebrantar, ser humilde. É isso que Jesus quer. Termos uma comunhão com Ele, vivermos debaixo do senhorio dEle, obedecermos às ordens do Espírito Santo. Ele diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Então que nós possamos aprender com Jesus, que era manso e humilde de coração, e que nós possamos pegar uma vasilha, encher de água e lavarmos os pés uns dos outros. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. A pôr liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4:18 e 19. Então, qual era o ministério de Jesus, dos seus discípulos e também da igreja primitiva? A pregar o evangelho, ou a boa nova, a nova aliança, o reino de Deus, aos humildes, destituído de riqueza, honra, aflito, pobre de espírito. Enviou, é a mesma coisa que comissionar, enviar, para curar, santificar, livrar dos pecados, curar os oprimidos do diabo, curar o coração, santificar, pregar liberdade a cativos, pregar restauração de vista aos cegos, libertar oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Proclamar a palavra é um decreto formal a ser escutado e obedecido. Proclamação pública do Evangelho, como foi feito por João Batista, por Jesus e pelos apóstolos. Liberdade, livre das cadeias, perdão dos pecados, remissão das penas, anistia, o ano aceitável do Senhor, o ano do perdão. O ensino de hoje será como identificar as ações demoníacas, opressão, possessão e endemoniamento, maldições e pactos.
Quais são os tipos de ações demoníacas? Os demônios, eles agem de forma diferente, mas o objetivo é único: roubar você do relacionamento com Deus. Os demônios são comandados e não têm vida própria. Eles não gostam de sair da sua área de conforto ou daquela morada, pois sabem que terão de enfrentar os outros demônios ao transferir-se de uma região ou de um corpo para outro. Eles não querem perder território. Veja, Satanás é o Beelzebul, ele é o cabeça. Ele é o cabeça dos demônios. Abaixo dos demônios tem os principados, as potestades e as hostes espirituais da maldade no mundo celestial, como diz em Efésios. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, o que são os demônios? São um homem com força, com inteligência, que você não vê, mas você sente. Então, os demônios, eles se estabelecem sobre uma hierarquia. Primeiro, Satanás é o rei do inferno e controla toda a ação maligna. Segundo, principados e potestades governam sobre as nações, localidades e regiões. São muitos astutos. Suas artimanhas são programadas para subjugar as nações ao poderio de Satanás. Terceiro, chefes de linha, demônios que governam seitas e falsas religiões. Podem incorporar em pessoas. Quarto, chefe de legiões, demônios que governam legiões de demônios dentro de cada linha. Chefe de legiões e chefes de linha disputam posições e vivem em guerra. Quinto, demônios têm a função básica de incorporar no homem e destruir áreas específicas da vida do homem. Geralmente, quando você incorpora e aquelas pessoas que manifestam dentro das igrejas, elas estão ali possuídas pelos demônios. Esses demônios que manifestam são da quinta hierarquia, ou seja, são os demônios, vamos dizer assim, pés de chinelo, os mais fracos. Porque os demônios principados, potestades de hierarquias maiores, eles querem ficar ocultos, eles não querem sair. É muito difícil eles saírem dali. Até mesmo muitas vezes você vai expulsar os espíritos malignos de uma pessoa e ela está cheia de espírito maligno e eles se recusam a sair, mas em nome do Senhor Jesus, eles saem. E o irmão Derek Prince, no livro Expulsaram Demônios, ele disse que quando ele estava no Havaí, é muito nítido lá, todos os moradores conhecem ali os principados por nome. Por exemplo, no Havaí, o principado lá que rege aquele local se chamava Pele. E abaixo desse principado Pele existiam vários outros demônios. Isso aí na África é muito comum. Todos eles sabem até mesmo o nome daquela regência que tem ali na área. E veja bem, por trás de um grande líder, também ali a influência de um principado. Por trás daqueles líderes que são carrascos, maus, que matam pessoas, que aprisionam pessoas, por trás de ditadores, há um principado ali. Isso é muito comum em todo mundo, só que as pessoas não têm esse conhecimento. É muito comum num bairro, você mudar para um bairro e a tua vida ser transformada no inferno, e você não sabe por quê. Teu marido separa, você também, começa a briga dentro de casa, teu filho começa a se prostituir, tua filha. Por quê? Influência dos principados ali que atuam naquela área. Aqueles pecados ali se repetem e é por causa da influência desses principados ali. Parece uma coisa de louco, mas a Bíblia também diz que as coisas espirituais nós só as discernimos espiritualmente. O irmão Derek Prince também diz que para cada etnia há uma regência de um principado. E ele cita os negros. Os negros, nós sabemos que eles têm um passado de escravidão, de sofrimento, de exploração. E muitos negros hoje ainda padecem desse passado por causa da escravidão. Aí você vai visitar um presídio, você vê ali, a maioria ali daqueles presidiários são negros. Por quê? Eles sofrem a perseguição espiritual desses principados e tudo se repete. E aí as pessoas falam de desigualdades sociais, mas uma coisa está ligada à outra. Por trás dessas desigualdades sociais, de morte, destruição, escravidão, ali é um principado. E geralmente quando você não sabe, não conhece o mundo espiritual,
você vai para um local e você vê aquelas pessoas ali todas no bar, todas bebem cachaça, muitos morrem jovem, todos têm o mesmo vício, todas as mulheres ali de uma área elas se prostituem e aquilo passa a ser normal ali, todo mundo se acostuma com isso e na verdade a influência ali maior é desses principados que precisam serem expulsos. Quem pode fazer esse trabalho? A igreja. Veja que aonde Jesus chegava e seus discípulos, o mal, as trevas eram confrontadas. As trevas se levantavam e geralmente o maioral ali, quando ele chegou naquele lugar onde tinha um endemoniado, aquele endemoniado ali era uma legião. E quem foi que falou com Jesus assim, o que queres conosco, Jesus de Nazareno? Era o principado ali, comandante da área. Quando a gente tem demônios na nossa vida, no nosso corpo, eu mesmo estava cheia de demônios, há um ali que é o cabeça. Logo em seguida vem os outros. Então eles não querem perder aquela morada. Então o que você tem que fazer? Depois, se você se converter, entregar sua vida para Jesus, fechar as brechas, você precisa expulsar esses espíritos malignos e limpar a sua casa, fazer uma detetização na sua casa. Matar as formigas, matar as baratas, matar as ratazanas, deixar tudo limpo, fazer uma geral. Aquela faxina assim que você deixa tudo bem limpinho. E aí você precisa encher a casa. Como? A palavra. Somente a palavra que vai fortalecer a nossa mente, que vai arrancar as fortalezas da mente colocada por Satanás, como diz a Bíblia. Então uma pessoa, ela pode sofrer mais de um tipo de ação maligna promovida por classes distintas de demônios. O irmão Derek Prince, ele dá um testemunho de uma moça, uma mulher pentecostal, batizada em línguas, crente, era da igreja batista, onde ela tinha 7 demônios. Geralmente, para cada área de nossas vidas, é um demônio responsável ali. Claro que uma parte é a carne, mas outra parte são os demônios. Eu posso dizer para você, com toda certeza, sem medo de errar, pelo que eu passei na minha vida e pelo que eu já estudei, que 80% aí, ou 70% são demônios. E 30% aí é a carne. Nós precisamos sacrificar a nossa carne e carregar a nossa cruz. Veja que nesse testemunho do irmão Derek Prince, essa senhora, ela tinha 7 demônios. Então, o primeiro que foi expulso, ele perguntou o nome. O demônio se chama demônio de ódio, o nome dele era ódio. O segundo se chamava medo. O terceiro, orgulho. O quarto, ciúme. O quinto, autocompaixão. São aquelas pessoas que se fazem de vítima o tempo inteiro, se dizem coitadas, né? Estão sempre se pousando de coitadas. O sexto, infidelidade. E o sétimo, o demônio de morte. Veja que o demônio de morte era o cabeça. Geralmente o cabeça, ele é o último a sair. E o ideal é nós expulsarmos os demônios primeiro mais fraco, e esse demônio, vamos dizer assim, mais forte, que é um principado ali, ele nunca vai querer sair primeiro. Ele vai fazer de tudo para não sair. Porque quando ele sair, Satanás vai pegar ele lá na esquina, entendeu? Então é assim que os demônios, é assim a cadeia de Satanás. A cadeia de Satanás é mais organizada do que a própria igreja de Deus, que a divisão. Para cada igreja é um nome, cada igreja pensa de um jeito, cada igreja tem uma doutrina diferente. Tem igreja que diz que não existe mais os dons de língua. Tem igreja que diz que é para batizar com água na cabeça. Tem denominação que diz que aqueles dons são coisas do passado. Tem denominações que acrescentam coisa à palavra de Deus. Tem denominações que retiram as coisas da palavra de Deus. Então veja bem, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E que a palavra do Senhor jamais passará. Nós não podemos retirar nenhuma vírgula, nem acrescentar um tio. Salomão disse lá no livro de Eclesiastes que tudo que Deus fez é bom e dura para sempre. E que nós não devemos retirar nada, nem acrescentar nada. Isso ele fez para que os homens o temam. Veja o que diz em Eclesiastes 3,14. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam.
Veja bem, se você retirar alguma coisa da palavra de Deus ou acrescentar, é porque você não teme a Deus. E se você não teme a Deus, você não é um sábio. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, se você tirar alguma coisa da Bíblia ou acrescentar, você não é um sábio e você também não tem temor a Deus. Então, se você não é um sábio, o que é que você é? Um tolo. Então, irmão, não seja tolo em tirar coisas da palavra de Deus ou acrescentar. Não seja um tolo, seja um sábio. Tenha temor pelas coisas de Deus. Tenha temor pela palavra de Deus. Tenha temor em invocar o nome de Deus. Tenha temor em proclamar a palavra de Deus. Veja o que Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. Um dia o Senhor me chamou, e um dia eu conheci a palavra do Senhor. Eu nunca li a Bíblia. Eu tinha a Bíblia aberta no Salmo, eu tentava ler a Bíblia, eu não conseguia, me dava sono. Mesmo assim, eu nunca me interessei em ler a Bíblia, porque eu não conseguia. Porque depois que a gente se converte, é o Espírito Santo que nos ajuda a entender a palavra. Por isso nós oramos a Ele para Ele nos ajudar. Veja o que diz em sua palavra. Se você permanecer na palavra de Deus, verdadeiramente nós seremos os discípulos dele. E aí nós seremos libertos, porque conheceremos a verdade. Quantas pessoas aí estão cativas, oprimidas, na mão de Satanás, dentro das igrejas, e porque verdadeiramente não são discípulos, mas sim chamados crentes, estão aí cativas e oprimidas, porque não conheceram a verdade, para poderem serem libertas. A palavra de Deus diz que quando a gente dá uma morada na palavra dele, a gente não peca contra ele. Davi falou: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então, se nós verdadeiramente não tivermos amor à palavra de Deus, não amarmos a palavra de Deus com toda a nossa força, todo o nosso coração, nós não seremos libertos. Nós seremos enganados pelos homens que interpretam a palavra de Deus a seu bel prazer, pregam falsas doutrinas. Paulo chama de doutrinas de demônios. E você acha, irmão, que você está caminhando para a salvação e na verdade você está no engano. Você está caminhando para o lago de fogo de enxofre dentro de uma igreja, sendo enganado. E Deus manda a operação do erro, como a própria palavra de Deus diz. Ele manda a operação do erro para você permanecer naquele erro ali e está sendo enganado. E então a sua vida corre um grande risco. Porque se você partir dessa forma, você não vai herdar a salvação, a coroa da salvação. Então, continuando. Como podemos denominar as ações demoníacas? A primeira é a opressão demoníaca, pensamentos obsessivos, frequentes absurdos, onde a vítima não consegue se libertar deles. É uma tentação persistente, batalha psíquica. É preciso discernimento, é preciso discernir os pensamentos. Eles vêm cheios de argumentos, sensações, desejos e vontades para que você pense que isso nasceu em você. Então, por exemplo, no meu caso, eu desde pequena que eu furtava. Então, quando eu entrava numa loja, Satanás sempre arrumava uma forma ali de eu entrar com uma roupa a mais, da menina não me dar aquela plaquinha que contava a roupa. E eu entrava ali naquele provador, enchia aquela bolsa e saía. E assim, não só eu, meus irmãos todos furtavam. Meu pai, minha mãe. Então aquele espírito maligno, ele foi ali passando, né? E outro espírito maligno que age nos vícios, mentira, fornicação, inveja. Todas as obras da carne ali, para cada uma daquelas áreas, é um demônio específico. Pode acreditar, irmão. Você sabe quais são as obras da carne? Eu vou te falar. Veja o que diz em Gálatas 5, 16 a 24. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro,
para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Veja bem, aqui Paulo lista 8 ou 9 obras da carne. Só que essa listagem aqui ela não é extensiva. Essa listagem aqui é muito maior. Ele deu apenas um exemplo. Então eu te digo, irmão, que com certeza, se você padece, se você identifica alguma obra da carne na sua vida, muitas pessoas têm todas essas obras da carne aqui e ela não consegue dominar isso. São demônios. Você precisa de libertação. Libertação. Você só vai alcançar a vida abundante prometida por Jesus, como ele disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância, quando verdadeiramente você for liberto. Você precisa fechar as portas para esses demônios, expulsá-los no nome do Senhor Jesus. Então, depois que você estiver limpo, aí aquelas promessas da palavra de Deus vão se cumprir na sua vida, né? Você vai alcançar a vida abundante, porque a vida abundante é aqui, é nessa vida, não é na vida futura. O que é na vida futura, nós não vamos precisar de vida abundante. Nós vamos reinar, nós vamos viver na glória. A Bíblia diz, porque todo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 16 e 17. O que seria a concupiscência da carne? A vontade da alma. Ela diz, eu quero, eu desejo. O nosso governo almático. Ele não quer orar, ele não quer jejuar. A Bíblia diz que a mente carnal, ela é inimiga de Deus. E só quem pode contra essas fortalezas da nossa mente é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Assim eu vi na minha vida, funcionou para mim. Funciona para muitas pessoas que levam o Evangelho do Senhor a sério, que lê a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus e que aplica a palavra de Deus à sua vida. A palavra de Deus é um espelho, é para nós nos vermos nela ali e pedirmos a ajuda, a graça de Deus para melhorarmos naquela área, para mudarmos. Nós não conseguimos sozinhos. É Deus que nos dá essa graça, através do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não conseguimos vencer a nossa carne sozinhos. É somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então não fique com medo, você que está aí dizendo, eu não vou entregar minha vida para Jesus agora, porque eu preciso mudar muita coisa. Eu não quero me batizar nas águas agora, porque eu ainda não venci esse pecado. Não, irmão. Jesus diz, venha do jeito que você está. Agora você tem que estar disposto a mudar. Se você vai entrar para o reino, você vai ganhar um lugar à mesa, você vai ser chamado de filho, filho adotivo, mas você tem que estar disposto a mudar. E a mudança só vem com a palavra. Isso eu vi na minha própria vida. Não adianta, irmão, você estar enfurnado na igreja de domingo a domingo. Não é isso, irmão, que vai mudar você. É a palavra de Deus. Porque ela é o que há de mais poderoso no mundo. Ela cura, ela liberta, ela limpa a nossa alma, ela limpa nosso espírito, ela vivifica, ela dá vida, ela é saúde para o corpo, ela cura os ossos. Eu digo que ela purifica o nosso sangue. Foi assim que aconteceu na minha vida e é assim que vai acontecer com a sua. E os demônios também, à medida que você for lendo a palavra de Deus, eles não vão suportar
eles vão ter que bater em retirada. Então, se ficou ali 1 ou 2 demônios ali, estão persistindo em ficar, eles vão ter que bater em retirada, irmão, não tem como. E Satanás, ele não suporta a palavra de Deus. Principalmente se você proclamar a palavra de Deus, os versículos da Bíblia, sobre o sangue de Jesus e sobre a cruz. Ele grita, ele esperneia. O demônio, ele grita, ele esperneia, ele não quer sair de jeito nenhum. Mas você proclama os versículos do sangue e ele tem que bater em retirada no nome poderoso do Senhor Jesus. Então, continuando. A nossa luta maior, na verdade, são contra as fortalezas da nossa mente. O que seria? Fortalezas são assim preconceitos já constituídos. São argumentos, sofismas. Suas emoções, sua mente, ela só acha que é aquilo ali e mais nada. A pessoa, ela não consegue enxergar, por mais que você mostre para ela que ela está errada, use a palavra do Espírito, mostre na Bíblia, ela não aceita. Você ali vai ficar perdendo horas e horas tentando argumentar com a pessoa, ela não aceita. Ela diz, é assim, é desse jeito, ou assim, eu sou assim mesmo, ou eu não consigo, ou eu não acredito que Jesus foi o Messias, eu não acredito que Jesus era o Filho de Deus, eu acho que Jesus era um guru. Ele não acredita que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela diz que a palavra de Deus foi escrita por homens falhos. Sim, Deus usou homens falhos, vasos de barro, mas foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E então, aquelas fortalezas da mente, você não consegue quebrar. Eu, por exemplo, eu tinha uma fortaleza da mente e graças a Deus, agora depois de 1 ano e meio, é que eu consegui quebrar essa fortaleza da mente. Eu não conseguia abraçar minha filha. Eu não conseguia. Irmão, o que é um abraço se você não conseguir abraçar? Porque o espírito de rejeição que foi passando do meu pai para a vida dos meus irmãos foi se alastrando na vida de cada um, e não somente eu. Todos os meus irmãos, nossos filhos não sabiam o que era um abraço, um eu te amo. Você é uma pessoa fria, frieza espiritual. Você não consegue abraçar, você não consegue falar eu te amo. E o que é um abraço? É a coisa mais simples do mundo. Foi que eu tive um sonho com a minha filha, ela estava chorando muito e estava assim gritando e falando, por que minha mãe não é normal? Ela estava falando muito alto assim na frente de várias pessoas. E eu pensei, eu acho que esse sonho é de Deus, porque a gente precisa ter discernimento espiritual para discernir. E então eu fui ver que eu estava aqui botando os louvores alto também dentro de casa e eu fui interpretar o sonho de acordo com a Bíblia. O apóstolo Paulo fala para os pais não irritar os seus filhos. E a gente não convence ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, no tempo dele, porque ele é quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado. E a gente tem uma mania de, depois que a gente se converte, a gente quer levar nossos filhos à igreja, à força, quer que eles escutem louvor, à força, e não é assim, não é pela força. E outra coisa que eu vi também é que eu não estava dando amor para minha filha. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então Deus me mostrou isso, eu pedi a ajuda de Deus e eu, a muito custo, eu consegui abraçar a minha filha. E agora eu estou abraçando a minha filha, estou falando eu te amo. Então você entendeu como é a fortaleza da mente? Talvez você esteja aí batendo na sua mulher, batendo nos seus filhos, traindo a sua mulher, ou bebendo, ou nos vícios, na droga, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E é um demônio, irmão. Você precisa ser liberto desse demônio para você poder viver uma vida com Cristo e alcançar sua vida em abundância. Então veja que todos nós somos rodeados por tentações o dia todo. A tentação por si só não é o pecado. A tentação pode ser vencida. Veja o que diz em 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Veja que Deus, Ele não nos dá um fardo maior do que podemos carregar. E o amor de Deus é um refúgio em meio a tempestades e é a luz que guia o nosso caminho e a força que nos sustenta.
Então, quando nós somos tentados, Ele mesmo, o Espírito Santo de Deus, providenciará um escape para que possamos suportar. Então, por isso que você não pode deixar para amanhã, eu vou aceitar Jesus depois, porque eu ainda estou muito cheio de pecado, ainda estou muito contaminado. Não, porque você, quando está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Você se batizou nas águas e aquele velho homem foi morto ali. Você é um novo homem, uma nova criatura. E Jesus intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós vamos conseguir vencer o pecado sacrificando a nossa carne e Deus nos ajuda. Então, a tentação ela pode ser vencida, né? E essa tentação vem por uma ação demoníaca, que se não for abortada, nascerá o pecado. Veja a situação de Davi. Um dia ele estava lá em cima, no pátio do palácio, com a mente desocupada. Como diz o ditado, a mente desocupada é a oficina do diabo. Lá ele estava olhando assim para a janela dos próximos, viu uma moça muito bonita, peladona, a Bíblia diz que ela era bonita, se banhando, de frente para os olhos dele. Então a concupiscência dos olhos acabou vencendo ali. Davi era um profeta, um homem de Deus, e certamente não, era certo que tinha um demônio ali tentando Davi para ele pecar contra Deus. Porque o profeta Natan falou para ele: eis que desse motivo para que os blasfemadores blasfemassem contra Deus quando ele pecou. Ele não pecou contra o próprio corpo dele, não. Ele pecou contra Deus. Só que ele se arrependeu e foi perdoado. Veja o que disse o profeta, depois que foi confrontado pelo profeta. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor pôs de lado o teu pecado, não morrerás. Por quê? Porque ele confessou o pecado. Todavia, porquanto com esse feito, tu deste forte motivo para que os inimigos do Senhor blasfemem também, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Davi, quando pecou em praticar adultério com a mulher do outro homem e ainda matar o marido dela para ficar com ela, mandar matar, o profeta disse que ele deu motivo para que os inimigos do Senhor blasfemem. Veja bem, quando a gente peca, a gente vai dar motivo para que Satanás, que é o inimigo do Senhor e o inimigo das nossas almas, blasfemem. Então, por conta disso, a espada do Senhor não se afastou da casa do Davi. Davi foi perdoado? Foi. Mas a espada do Senhor não se afastou da casa de Davi. Na casa de Davi houve morte, destruição, estupro. O próprio filho dele nasceu com a Batseba, mas morreu. Depois um outro filho estuprou a meia-irmã. Depois um outro filho tentou tomar o reinado dele. Depois esse mesmo filho dormiu com as mulheres deles, que na verdade eram concubinas. E assim foi. A consequência do pecado, ela existe. Deus perdoa? Sim, porque Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus que visita as iniquidades dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas Deus é um Deus de 1000 gerações. Deus perdoa até 1000 gerações. Grandes homens de Deus dizem que Davi, na verdade, Davi sempre carregou ali mais ou menos essa culpa com ele. Agora nós não podemos carregar a culpa. Quem fica nos culpando é Satanás, porque Jesus já carregou toda a nossa culpa na cruz, né? Mas na época de Davi, nós ainda não tínhamos o Messias, não tínhamos a cruz. Hoje, nós não podemos carregar culpa pelos nossos pecados. Depois de confessados, Deus já perdoou, jogou eles no fundo do mar. Então tudo se fez novo. Mas na época do Davi, não. A Bíblia diz que Davi, nos últimos tempos, já velho, quando Davi estava para morrer, não havia cobertor que aquecesse Davi. E cadê os filhos de Davi, que não estavam ali do lado de Davi? Cadê a Batseba, que era o grande amor da vida de Davi, que não estava ali? Cadê as mulheres de Davi, ou mesmo as concubinas, que não estavam ali? Tiveram que mandar buscar uma moça jovem para aquecê-lo. Davi tinha... A primeira esposa de Davi foi Mical, que era a filha do rei Saul. Foi dada a Davi como um laço pelo rei Saul. Davi tinha Ainoã, Abigail,
Maacá, Ragite, Abital, Eglá, Batseba, que era a mulher de Urias com quem ele praticou adultérios. E tinha concubinas. Alguns estudiosos dizem que Davi tinha 18 esposas e 10 concubinas. Veja bem, isso era proibido no Antigo Testamento, mas era permitido lá no início, lá era um costume, mas a Bíblia proibia. E Davi tinha no total de 20 filhos. Veja bem, Davi, na hora da morte de Davi, Davi não tinha um filho ali do lado dele, que sempre foi o costume antigo, os filhos ali ficarem do lado dos pais. Aliás, é isso hoje, até os dias de hoje. Davi não tinha uma mulher, nem uma esposa, nem um filho ali do lado dele. Tiveram que mandar buscar uma jovem linda para aquecer Davi. Veja como é a vida. Então, assim, Davi era o homem segundo o coração de Deus, e a espada do Senhor não se afastou da casa de Davi. E eu fico me perguntando, meu Deus, o que será da nossa vida quando a gente pratica o pecado? Irmão, você precisa ter em mente que a espada do Senhor, ou seja, a consequência do pecado, ela passa de geração. Veja que Davi, mesmo sendo um homem de Deus, segundo o coração de Deus, Davi escreveu todos aqueles salmos. Jesus, ele é da descendência de Davi. E a espada do Senhor não se afastou da casa de Davi. Agora, irmão, eu te pergunto, imagina da nossa casa. Irmão, o pecado, ele traz uma consequência. O pecado é do maligno. O maligno, desde o início que peca, ele é um mentiroso, é o pai da mentira, é o inimigo das nossas almas. E aquele que vive no pecado é filho do maligno, não pode ser filho de Deus, entende? Deus, quando nos chama, ele nos chama para viver uma vida santa, para termos comunhão com ele, para largarmos o pecado. Não existe, irmão, essa história, essa lorota de que crente uma vez salvo é salvo para sempre, que não perde a salvação. Irmão, não se deixe enganar. Eu escutei um homem de Deus, um grande pastor, que eu admiro, eu escutava ele dizer que crente não perde a salvação. Porque, segundo ele, o crente, uma vez predestinado, escolhido, chamado e justificado, ele não perde a salvação. Irmão, isso é uma mentira de Satanás. Se você, irmão, viver no pecado, caindo no pecado o tempo inteiro, se você não viver uma vida de santidade, a palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Você vai perder, irmão, a sua salvação. Não existe, irmão, essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Não, irmão. Nós vivemos em uma luta diária contra o pecado, contra Satanás. Nós precisamos carregar a nossa cruz. Jesus carregou a cruz dele. Ele disse: aquele que quiser ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga. Irmão, não existe, irmão, salvação para você se você não carregar a sua cruz. O próprio Jesus falou que o caminho era estreito. Veja, quando eu estava na fornicação com meu namorado, ele conhecia a Bíblia. Ele lia a Bíblia todo dia. Ele orava de joelhos, porque ele conhecia a palavra e o pai dele era pastor. Eu não. Eu fui ensinada a pecar, eu e meus irmãos. A gente não conhecia nada da palavra de Deus. A gente não tinha temor nenhum por Deus. Eu não sei como é que Deus não dizimou minha casa inteira. E ele conhecia a palavra. Eu cheguei para ele e falei: olha, existem 2 caminhos. Eu já estava escutando a pregação no YouTube. Um caminho largo e um estreito. A partir de hoje eu vou pelo caminho estreito. E você? Ele baixou a cabeça, pensou em 5 minutos, virou as costas e foi embora. A gente estava junto há quase 4 anos. Éramos felizes, nós éramos muito parceiros um do outro. O problema era só o pecado, mas ele não quis largar o pecado. Então, assim, tem muita gente na igreja. Tem muita gente que diz que está junto, amigado com fé, casado é. Isso é uma mentira de Satanás, irmão. Os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Eu falo isso todo dia para minha irmã. Ela diz que não vai casar para não perder o Bolsa Família do governo, isso, aquilo, outro. Ela está traindo uma maldição para a vida dela, para os filhos dela, para a geração dela. E quando a ira de Deus vier, talvez pode ser tarde. Porque o próprio Deus diz que há tempo para tudo. Então há tempo até quando Ele nos chama para a gente aceitá-lo ou não. E o tempo, ele não volta. O tempo é dado por Deus. O tempo é hoje. A palavra de Deus diz em Lamentações 3, 22 a 25, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
renovam-se cada manhã. Ou seja, o tempo é hoje, irmão. O tempo é nesta manhã. O tempo é agora. É agora que Deus está te chamando. Esse tempo pode não voltar mais. Deus pode não te chamar mais. Veja o que diz em Eclesiastes 3:1-8. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo rir. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. E a palavra de Deus também diz, em Provérbios 1:28, que vai chegar um tempo que nós vamos clamar ao Senhor, ou vamos procurar ao Senhor, ou buscar ao Senhor, e Ele não vai responder. Diz assim: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Irmão, não deixe para você procurar Deus ou Jesus quando você estiver no leito da sua morte. Não deixe, irmão, não faça isso. Não vá, irmão, pela dor. Não vá quando você estiver no fundo do poço, no lamaçal, com aquela lama cobrindo a tua cabeça assim, já te afogando. Porque você pode levantar a mão direita assim e Deus não responder, irmão. Está aqui na Bíblia, irmão. Não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia, irmão. O tempo é hoje. O tempo do arrependimento é hoje. O tempo de se voltar para Deus é hoje. O tempo de pedir perdão a Deus pelo nosso pecado de rebelião é hoje. O tempo de nós nos submetermos ao senhorio do Jesus Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador, é hoje. O tempo de você dizer: porque o Senhor é o meu juiz, o Senhor é o meu legislador, o Senhor é o meu rei, Ele me salvará, é hoje. É hoje. Hoje é o tempo. É hoje que Jesus te chama. Hoje é o tempo do jubileu. Hoje é o tempo do perdão. É o tempo de pedir perdão. É o tempo de perdoar. É hoje que Jesus está falando para você: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Atos 3:19-20. É hoje que Jesus diz para você: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3:19. Jesus lhes diz também: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas 5:31-32. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15:10. O tempo de arrependimento é hoje. Veja o que diz em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja que Deus não quer que ninguém pereça. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Em Mateus 3:2, Jesus nos chama ao arrependimento. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 11. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4:8. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão
o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Veja o que Deus também diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Irmão, você quer ter a sua terra curada? Você quer que a sua terra floresça, dê frutos, germine, que a árvore cresça, que essa videira dê grandes cachos de uvas, dê flores cheirosas, frutos doces, ou seja, a vida abundante? Você precisa, irmão, andar nos caminhos de Deus. Arrependimento, perdão, perdoar, viver em santidade, buscar Deus, buscar a face de Jesus, aprender com Jesus, que era manso e humilde de coração, se arrepender, se quebrantar, ser humilde. É isso que Jesus quer, termos uma comunhão com Ele, vivermos debaixo do senhorio dEle, obedecermos às ordens do Espírito Santo. Ele diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Então que nós possamos aprender com Jesus, que era manso e humilde de coração, e que nós possamos pegar uma vasilha, encher de água e lavarmos os pés uns dos outros. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora escute esse testemunho de um homem que amava Jesus. Você que diz aí que crente não tem demônio, você está enganado. Você está sendo enganado por Satanás. Os crentes estão cheios de demônios, precisando de libertação. Não só os crentes, né? Mas as pessoas no mundo em geral estão possuídas por demônios. Eu vi uma frase de um grande homem de Deus que ele disse que as almas das pessoas estão possuídas por demônios. E é exatamente isso. Crianças, velhos, idosos. O mundo está possuído por demônios. O testemunho que se segue pertence a um funcionário de um hospital psiquiátrico dos Estados Unidos. Ilustra bem a misericórdia de Deus ao providenciar o Ministério de Libertação. Uma das questões mais controversas dentro do movimento carismático de hoje é a de saber se um cristão pode ser possuído por um demônio. Eu tinha recebido recentemente o ensino acerca de demônios e libertação, quando comecei a trabalhar no hospital grande psiquiátrico do estado. Um dos meus primeiros pacientes foi um homem inteligente, de 30 anos, que tinha passado mais de 10 anos da sua vida em alguns dos melhores centros de tratamento do país. A manifestação exterior da sua doença era um comportamento incontrolável de atirar a cabeça contra as paredes e objetos cortantes, magoando-se por vezes com gravidade. Esse comportamento ocorria independentemente do tratamento ou do seu estado de espírito. O problema tornou-se tão sério que ele colocaram o capacete na cabeça, atiraram-no à cama e pregaram a cama ao chão no centro do seu quarto. Esse jovem era bem parecido, conhecido e querido de todo o pessoal do hospital. O trágico da sua história e aquilo que me desconcertava era o seu amor por Jesus Cristo. Era cristão, professava a Cristo abertamente e chorava de alegria quando passávamos algum tempo juntos a louvar, a orar e a compartilhar a palavra. No entanto, durante várias semanas não me pude aperceber de que depois de eu ter quebrado a nossa comunhão, ele ficava num estado de raiva, chamando-me nomes profanos e tentando desesperadamente magoar-se a si mesmo. Após esses relatos, receei pela sua segurança e deixei de o visitar, contando com Deus para responder a minha oração pela sua recuperação. Contudo, o homem ficou tão abatido com a minha ausência que me senti impelido a voltar. Ao abrir a minha Bíblia para compartilhar com ele, de repente, o Espírito moveu-se em mim para ordenar ao demônio que saísse. Embora as palavras que eu falei tenham sido quase inaudíveis, a reação foi imediata. Eu nunca tinha visto um ranger de dentes assim, gritos profanos contra Cristo e expressões faciais malignas. E para além disso, embora estivesse bem amarrado à cama, o seu corpo ficou rígido e elevou-se mais de 30 centímetros acima da cama, ficando suspenso no ar. A mudança no paciente tinha sido tão repentina e violenta
que fiquei com medo. Apressei-me a sair do quarto, esperando que isso acalmasse a sua reação violenta. Passaram alguns momentos até que eu me apercebesse da relação entre as palavras que eu tinha proferido, ordenando ao demônio para sair, e a reação violenta. O Espírito Santo apressou-me a regressar. Desta vez, a manifestação demoníaca não me assustou. Ordenei ao demônio para sair no nome de Jesus, lembrando de Marcos 16:17. Embora ele se continuasse a manifestar, regressei ao meu gabinete com a confiança de Cristo. Desde esse dia que este homem foi completamente liberto daquele demônio e da sua manifestação violenta. Para além disso, ele pegou na sua Bíblia e foi pelo hospital fora, dirigindo-se aos funcionários e aos doentes, louvando a Deus pela sua libertação do demônio. Investigações posteriores do hospital atestaram a libertação miraculosa. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, um homem apaixonado por Jesus, confesso, cristão, internado como um louco no hospício, e o que ele precisava? De libertação. Agora eu pergunto para você, quantos demônios você já expulsou na vida de uma pessoa por aí? Quantos demônios você aí, que é um servo do Senhor, que tem uma igreja, já expulsou? Por que não existe um ministério de libertação e cura dentro das igrejas nos dias de hoje? Por que eu tive que pagar curso? Por que eu tive que buscar uma mulher corajosa, uma serva de Deus, para expulsar os espíritos malignos de mim? Mesmo depois que eu fiz o curso de libertação e cura, lá não expulsaram os meus demônios. Por que as pessoas estão com medo de expulsar demônios? Por quê? Qual é a resposta? A resposta está na Bíblia. Eu vou deixar a resposta agora. Porque, primeiramente, muitos desses homens, eles não estão totalmente libertos. Eles não estão vivendo uma vida em santidade. Eles ainda estão, muitos, praticando o pecado e obras da carne. Veja o que diz em Marcos 7, 21, 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Paulo, ele disse para os cristãos levarem uma vida de separação e santidade. É o que falta em muitas igrejas nos dias de hoje. É o que falta na vida de muitos líderes, muitos homens de Deus. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 17 a 18. Ou seja, Deus nos convida para vivermos uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Paulo, ele também diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Que está faltando? Essa purificação. O que está faltando na igreja? Santificação. O que está faltando na igreja? O temor ao Senhor. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Conforme diz em Provérbios 9:10. O que está faltando na igreja? Santidade. Veja o que diz em Filipenses 3, 12 e 15. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nós não podemos fazer diferente. Nós precisamos seguir o exemplo de Paulo, reconhecer a nossa necessidade de sermos purificados.
de virmos perante Deus para alcançar e depois prosseguirmos para atingir o nível que Deus fixou para cada um de nós. Então, o requisito essencial é a purificação. Veja o que diz em Atos 15:9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. A igreja precisa purificar o coração, porque a partir daí ela vai receber o Espírito Santo de Deus. Aliás, é só com santidade que o Espírito Santo de Deus vai passar a habitar ali. Porque a igreja sem o senhorio do Espírito Santo não é igreja. Esse irmão Derek Prince diz que a igreja que não tem o Espírito Santo, que não obedece ao Santo, que não vive sob o senhorio do Espírito Santo, não é igreja. Então, um coração purificado pela fé é um requisito essencial. Salomão, ele nos aconselha assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em Provérbios 4:23. Então, tudo o que fazemos e o modo como vivemos procedem de uma fonte, o nosso coração. Então, é a característica da natureza prática de Deus, o fato dos seus propósitos redentores começarem com o coração. Então, nós precisamos nos quebrantar, pedir a Deus para arrancar o nosso coração de pedra, dar um coração novo de carne e para Ele purificar esse coração e nos dar uma dose extra muito grande da sua graça santificadora, até trazer toda a personalidade sob o controle do seu Espírito Santo, porque com uma só oblação ou sacrifício aperfeiçoa Jesus para sempre os que são santificados, como diz em Hebreus 10:14. Então, nós precisamos nos humilharmos. E uma outra razão pela qual a igreja não quer expulsar demônios, sabe qual é? Se chama acovardar. Ela está acovardada, ela está com medo, ela está ali encurralada. Veja o que diz: não todos os homens de Deus, mas alguns homens de Deus estão assim, estão com medo de tomar uma pisa dos demônios, terem as suas roupas rasgadas e terem que correr dos espíritos malignos, sangrando e com as roupas rasgadas. Veja o que aconteceu lá numa igreja, que a Bíblia diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Veja bem, os lenços de Paulo curavam pessoas e os espíritos malignos fugiam. Por quê? Por causa da santidade de Paulo. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seba, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem és Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Veja que a palavra de Deus diz que o evangelho de Deus não é meras palavras, mas é poder. É poder. Então, quando
esses aqui, filhos de Sebas, foram expulsar os espíritos malignos, os espíritos malignos, além de darem uma pisa neles, ou seja, porque eles estavam no pecado, ainda eles voltaram, tiveram que sair correndo, ensanguentado, com as roupas rasgadas. E veja que os espíritos malignos, eles disseram: Paulo, eu sei quem é. Ele sabe quem é Paulo, sabe quem é os discípulos. Eles sabem quem são aquelas pessoas que vivem santidade. E se você, irmão, for se meter a expulsar demônios sem uma vida íntegra, sem santidade, isso aqui que aconteceu com os filhos de Sebas vai ser café pequeno. Vai ser muito pior. Então, é por isso que muitos homens aí, chamados homens de Deus, não querem expulsar demônios das pessoas. Por quê? Quando eles expulsarem esses demônios dessas pessoas, se eles não tiverem uma vida de integridade com Cristo, Satanás vai vir sobre eles e vai fazer a festa, vai acabar com a vida deles. Se ele tem uma igreja e ele ali rouba nos dízimos, ele faz a obra de Deus relaxadamente, ele está praticando pecado, algum tipo de pecado da obra da carne, ele está sem temor a Deus, porque hoje em dia é o que mais você vê aí, homens que se dizem de Deus, conhecedores da Bíblia, com temor de Deus nenhum, fazendo a obra para ganhar dinheiro, fazendo a obra pensando no seu próprio bolso, e Satanás sabe disso tudo. Então, não quer expulsar espírito maligno de ninguém. Às vezes expulsa assim de um ou caso ou outro que aparece na igreja, e olhe lá. Na Igreja Universal eu já vi várias vezes aqueles pastores ali indo expulsarem demônios e não conseguirem. Os demônios fazem eles passarem vergonha. Começa a falar: tu vem me expulsar? Qual é a moral que tu tem? Tu rouba nos dízimos. Tu tá fazendo isso, 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 isso. Fala isso perante a igreja do Senhor, envergonhando o nome de Deus. E assim, essa pisa aqui que esses filhos de Sebas tomaram vai ser pouco. Então, irmão, uma coisa eu te digo: se limpa, se purifica. Não se mete, irmão, com demônio. Se tu tiver algum pecado aí encoberto, se tu tiver na mão de Satanás, não se mete. Isso explica porque eu padeci por meses procurando ajuda e não achei. Tive que pagar curso de libertação e cura. Isso não existe na Bíblia. Eu paguei o primeiro curso, eu gastei mais de 3.000 e saí do curso, não expulsaram os demônios. Estava com os mesmos sentimentos, as mesmas coisas, os demônios me oprimindo. Lá fui procurar uma igreja que trabalhasse com cura e libertação, bem longe da minha casa. 2 ônibus eu tive que pegar para entrar naquela igreja. E a pastora, uma serva de Deus, uma mulher de Deus, apesar de não existir pastora na Bíblia, foi ela que expulsou aqueles espíritos malignos de mim. Cheguei lá numa quinta-feira, estava lá vários caídos dentro da igreja. Irmão, por que você entra numa igreja de hoje em dia, você não vê ninguém cair com demônio? Porque tem aqueles demônios mais pés de chinela que se manifestam, né? Porque ali não tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus não habita ali. Você vai ver muitas senhorinhas ali dançando, na ponta do pé ali, dançando no Espírito, e vai ver que aquele Espírito que está nela ali não é o Espírito Santo, é um Espírito maligno. O irmão Derek Prince mesmo falou, ele foi testemunha de várias pessoas libertas, batizadas no Espírito Santo, cheias de demônio. Você vê ali muitas pessoas falando em línguas. Mentira, Satanás também opera milagres e prodígios e também fala em línguas. Você vê Satanás assim dentro da igreja do Senhor. Claro que Deus tem o controle de tudo, né? Mas por que então que esses homens, chamados homens de Deus, não querem expulsar os espíritos malignos das pessoas? Por que eu padeci tanto? Por que tem tantas pessoas padecendo aí com as almas possuídas de demônios e os homens de Deus não querem expulsar esses demônios? Qual é a explicação? Está aqui nesse versículo. Está no pecado, está contaminado, precisa se limpar, precisa se purificar, precisa buscar o arrependimento, pedir o arrependimento, precisa viver debaixo da unção do óleo do Espírito Santo de Deus. É isso, é essa a explicação. Então que esse ensino possa te ajudar e abrir a tua mente, abrir teu coração, para que você possa se fortalecer no Senhor, porque Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso pastor. Nós não podemos confiar no homem. Nós não podemos confiar nem em carros, nem em cavalos. Nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Amém. Graças a Deus.